Olá, está no ar o programa Saúde e Vida e hoje vamos falar da saúde digestiva. Como é que você se sente quando está com alguma dor de barriga ou até mesmo com o intestino preso? De certeza que você fica mal-humorado, pior ainda, deprimido. Isto porque o nosso sistema digestivo é responsável pela produção de um neurotransmissor, que é a serotonina, que é responsável pela produção de hormônio do bem-estar. E quando o nosso intestino não está a funcionar na sua plenitude, não é só a absorção dos nutrientes que fica prejudicada, o nosso cérebro também. De acordo com a Organização Mundial de Gastroenterologia, cerca de 20% da população mundial sofre de algum problema gastrointestinal, mas 90% destes pacientes não faz o devido tratamento, o que interfere diretamente na qualidade de vida destes pacientes. Na reportagem a seguir, acompanho o dia a dia de alguns pacientes que estão em tratamento e que sofrem de problemas gastrointestinais. Primeiramente, sentia umas dores aqui no peito, que aquilo incomodava muito, tinha uma dor, não podia dormir de barriga, e entalava o peito, eu me sentia mesmo mal. Quando começa alguma coisa, aquilo parecia que o estômago não está a aceitar, querer voltar. Então, passei no hospital, tomei vários medicamentos, controlei, vi que não estava a passar a dor. Então, fui ter com o técnico, passou minha transferência para o Hospital Central. Vindo aqui ao Hospital Central, mandaram para Gastro. Aqui no Hospital Central, fui atendida a médica, mandou fazer algumas análises. Eu fiz algumas análises de novo para lá. Então, antes de entregar as análises à doutora, deu uma recomendação, que eu não tinha que ficar, tinha que sempre, em 3 horas de tempo, comer alguma coisa. O estômago não podia ficar vazio. Ainda se espera do resultado das análises. Então, esperei. Hoje eu fui lá entregar as análises. Então ela de novo manda fazer uma outra análise para ver de facto o que está acontecendo ou tenho uma lesão no estômago. Fiquei umas 2 semanas sem trabalhar. Estava muito mal. Nem a medicação que estava a tomar não estava a resultar. Porque afinal de contas eu não sabia que aquilo que às vezes eu comia é aquilo que mesmo fazia com que a doença não baixar, não calmar. Eu sempre medicava, mas a comer coisas que eu não devia comer, a medicar. E por essa razão que a doença mesmo cresceu. Não é fácil para ser dito, não come isto. Quando uma coisa que você gosta, por exemplo, eu gosto de queijo, gosto daquilo, mais aquilo, manteiga, xixi, aquela manteiga xixi, gosto de manteiga no pão. Mas hoje em dia, eu só como pão, não é sempre que eu como pão, uma vez a outra. Gostava de mandioca, já não como mandioca. Gostava daquilo, arroz, é um arroz que eu já não como. Tem que ser um arroz papa. Que eu sinto que agora, que já não tomo refresco, não como aquela comida X, sinto normal. Aquela dor forte já não sinto. Sinto-me já normal. Eu costumo andar com qualquer coisinha, quando vou de serviço, saio de manhã para o serviço, sempre vou com marmita. Acordo de manhã muito cedo, preparo a refeição para levar para o serviço. Não levo a refeição do dia anterior. Acordo muito cedo, preparo a refeição para levar para o serviço. Saio de casa antes de matar bicho, chego no serviço, matar bicho. Chega aquela hora que eu sinto fome, eu vou pegar o pequeno almoço. E resta aquele pequeno almoço, de novo, quando eu sentir fome, vou lá comer. Eu deixava um conselho seguinte para os que às vezes sentem uma dor, deixa passar, ou arranja um medicamento, vai procurar isto mais guia. Eu não compro medicamentos na farmácia sem ter receita médica. Primeiro vou ter com o médico, é que me recomenda, compra medicamento X, é quando vou comprar. Se eu sentir dor de cabeça, ou sentir dor de coluna, dor de barriga, e ir à farmácia, não. Nunca fiz isso, e nem gosto. Gosto de ir ter com o médico. O médico é que sabe, tem que tomar medicamento X. Então eu darei um conselho às pessoas que não gostam de ir para o hospital. Procurar saber da vida, de questões de saúde, tratar questões de saúde. Deixa eu ver esses conselhos, que deixem de ficar em casa. Porque quando você fica em casa sem ir ao médico, a doença cresce. E quando já cresce é difícil para curar às vezes. É muito difícil, é um processo, leva tempo. Enquanto se você mais cedo vai ao hospital, melhor ainda. Hoje
Vamos dar a nossa atenção à nossa saúde digestiva. E para conversar conosco sobre este tema, temos como convidada a doutora Regina Vitor, é médica residente em gastroenterologia e vai nos esclarecer todas as dúvidas e perguntas sobre este tema. Olá, doutora Regina, seja muito bem-vinda ao Saúde e Vida. Olá, muito obrigada pelo convite. Bom, doutora Regina, hoje estamos a falar sobre a nossa saúde digestiva. E quando falamos do nosso aparelho digestivo, a que é que nos referimos, como é que é composto e o que é a digestão? Bem, o aparelho digestivo é formado por órgãos que fazem parte do trato gastrointestinal. Fazem parte deles a boca, a faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, grosso e o ânus. E a digestão nada mais é do que o processo de transformação de alimentos que iniciam na boca pela mastigação e sofrem alteração, formando-se pequenas partículas que vão ser a posterior absorvidas. E então, doutora, quais são as queixas mais comuns relacionadas ao aparelho digestivo nos pacientes que procuram pelo serviço de gastroenterologia aqui no HCM? Bem, a maioria dos pacientes apresentam-se com queixas ao nível do estômago. Então, muitos pacientes têm dor epigástrica, o vulgo chamado dor na boca do estômago, infartamento pós-prandial. Os pacientes vêm a queixar-se de que eu comi de manhã cedo, mas sinto-me empanturrado o dia todo, sem vontade de voltar a alimentar-se. Náuseas também tem sido muito frequente nas consultas. Dizer que o grosso dos pacientes apresentam-se basicamente com dores ao nível do estômago. A dor epigástrica tem sido muito frequente. E a partir de que idade é que os pacientes podem começar a apresentar algum problema ou queixas relacionadas ao aparelho digestivo? Bem, não tem uma idade fixa, uma idade definida para começar com os problemas ao nível do trato gastrointestinal. Mas a maioria dos pacientes que temos recebido são pacientes jovens, na faixa etária dos 20 aos 30, 35, 40 anos. A maioria são jovens que queixam-se com epigastralgia, náuseas, infartamento pós-prandial. Muito pouco temos recebido crianças e idosos. Ok. E uma das queixas, doutora, mais comuns e frequentes em todo o mundo, até porque é uma queixa que afeta cerca de 16% da população mundial, é a prisão de ventre. O que é a prisão de ventre? O que é que causa este desconforto, este mal-estar? Então, a prisão de ventre, também conhecida como obstipação ou intestino preso, é a dificuldade para evacuar. Ou seja, o paciente tem menos de 2 evacuações em uma semana. E normalmente a prisão de ventre está associada a certos maus hábitos que a população tem, não é? E esses maus hábitos, na maioria das vezes, costumam ser baixo consumo de fibras e baixo consumo de água. O ideal para um adulto jovem, o ideal é consumir 2 a 3 litros de água ao dia, não é? Por quê? Porque a água também ajuda no processo de amolecimento das fezes e ajuda também no processo de evacuação. Então, muitos dos pacientes que temos recebido com prisão de ventre, só com mudanças comportamentais, esses pacientes têm tido melhoria clínica e não precisam necessariamente ter algum procedimento ou tomar fármacos, comprimidos, não é? Para ter uma melhora clínica. E disse que as mulheres são o grupo que mais sofre com este problema, que é a prisão de ventre. Pode nos explicar por que isto acontece? As mulheres sofrem mais com a prisão de ventre porque as mulheres sofrem muito com as alterações hormonais. As mulheres, principalmente as mulheres que ainda têm fluxo menstrual
que ainda não estão na menopausa, não é? Mulheres em idade fértil. Sim, as mulheres em idade fértil. Estas mulheres normalmente têm alterações hormonais no mês. Se formos a perguntar a maioria delas, elas têm tido principalmente alteração no processo de evacuação, principalmente na altura em que está para ter o seu período menstrual. É mais por causa não só os fatores dietéticos, também tem a componente hormonal, que tem um grande impacto na prisão de ventre. E como é que estes problemas de estômago ligados ao sistema digestivo afetam a nossa saúde mental? Porque é comum ouvir que pessoas que têm este tipo de problemas estão mais estressadas, sofrem com alterações de humor. Doutora, pode nos explicar por que isto acontece? Bem, não que as pessoas que tenham alguma alteração no trato gastrointestinal estão mais estressadas. É que o estresse é um grande fator de risco para o desenvolvimento dos sinais e sintomas, não é? Um exemplo seria um paciente que tem epigastralgia, dor no estômago, e tem um síndrome dispéptico ou uma gastrite já diagnosticada. A maioria dos pacientes tem como fator estresse um fator desencadeante. Então, pacientes que chateiam-se facilmente, irritabilidade. Então, estes pacientes têm tido mais sintomatologia comparado com aqueles pacientes que são mais calmos, que conseguem controlar, conseguem controlar a raiva. Muito bem. E é por isso que alguns pacientes que têm, por exemplo, uma gastrite nervosa, quando estão em momentos de estresse, isto pode fazer com que as crises se desencadeiem, não é? Sim, sim. Como eu referi anteriormente, o estresse é um grande desencadeador dos sintomas. Então, muitos pacientes podem estar a seguir os conselhos médicos, estar a fazer o tratamento farmacológico e estar a desenvolver sintomas com muita frequência. Isso por causa do fator estresse. Muito bem. E em termos de diagnóstico, doutora, como é que é feito o diagnóstico deste tipo de doenças que afetam o nosso sistema digestivo? Bem, existem muitos fatores de risco, para ter patologias gastrointestinais. Eu referi aqui de patologias ao nível do estômago, sendo as mais frequentes, não é? Então, quando o paciente vem à consulta, na maioria das vezes, nós fazemos exames iniciais. Se é um paciente que não tem fatores de risco, falo de um paciente que seja jovem, uma idade abaixo dos 60 anos, não tenha tido hemorragia digestiva alta ou baixa, um paciente que não tenha vômitos persistentes, esse paciente é submetido a exames de rotina. Exames de rotina, falo de um hemograma completo, uma bioquímica e, específico para o estômago, nós pedimos análises de fezes ou de sangue para a pesquisa de uma das bactérias que frequentemente provoca alterações ao nível do estômago, que é a Helicobacter pylori. É uma bactéria que tem uma prevalência no nosso meio acima de 20% e, com isso, muitos dos pacientes testam positivo para essa bactéria e têm que fazer o tratamento erradicador. Então, dependendo de como evolui o paciente, pode ou não ser submetido a exames mais invasivos, como a endoscopia digestiva alta. E ecografia abdominal também, não sendo invasiva, também o paciente pode fazer, pode ser uma das análises, um dos exames pedidos na primeira ou na segunda consulta, dependendo da clínica do paciente. Então, os pacientes normalmente não são submetidos a exames invasivos se não tiverem critérios, não é? Critérios, se nós falamos de critérios de gravidade. Então, aqueles que não têm sinais de alarme, inicialmente nós fazemos exames de sangue e a pesquisa para a bactéria Helicobacter pylori que referi e ecografia abdominal, se necessário. E qual é o acompanhamento dado a este paciente uma vez que vai ao serviço de gastroenterologia, faz os exames e testa positivo para esta bactéria que é Helicobacter pylori? Como eu referi, o paciente testou positivo para a bactéria Helicobacter pylori, ele deve fazer o tratamento erradicador.
Aí tem que entrar já o tratamento farmacológico. Além disso, todo paciente que vem, mesmo na primeira consulta ou na consulta de seguimento, nós voltamos a enfatizar a mudança no estilo de vida. Os pacientes devem mentalizar que o fator estresse, o estilo de vida do paciente é muito importante para que o paciente não tenha sintomas com muita frequência. Jejum prolongado é um fator de risco importante para desenvolver a epigastralgia, não é? Muitos pacientes que vêm à consulta referem que por causa do trabalho não conseguem alimentar-se devidamente. Então, esses pacientes, no momento, nós fazemos um aconselhamento muito bem feito e explicar os pós e os contra de ter uma alimentação saudável e regular. Muito bem. E em termos de prevenção, como é que nós podemos prevenir e fazer de tudo para que estas doenças não façam parte do nosso meio, do nosso dia a dia, pois sabemos que afetam e interferem diretamente na nossa qualidade de vida? Mudança no estilo de vida é a base. Muitos pacientes melhoram, têm uma melhora significativa sem precisar de medicamentos. Podem fazer certos fármacos que atuam protegendo a mucosa do estômago, mas fazem por um período curto de tempo quando seguem as recomendações ou aconselhamento médico. Então, para aqueles casos de pacientes que referem, que a maioria deles refere, que tem tido jejum prolongado, alimenta-se 1 ou 2, 3 vezes ao dia, o ideal, nós fazemos um aconselhamento, se trabalha por muito tempo, que leve a sua alimentação, leve a sua marmita para o trabalho. O ideal é ter uma alimentação de 3 ou de 4 em 4 horas, não é? Outro fator, saber gerir o fator estresse. Nem tudo que vem, que seja negativo, que chega a nós devemos ter uma reação negativa, porque vai influenciar também negativamente, vai aparecer os sintomas mais cedo, não é? Outro fator, consumo de água, 2 a 3 litros ao dia. Então, só a mudança no estilo de vida é suficiente para nós termos uma melhora significativa sem precisar de tratamento farmacológico. Muito bem, a mudança do estilo de vida é a chave para a prevenção e tratamento das doenças do sistema digestivo. Nós vamos a um rápido intervalo e nós voltamos já já com mais informações para si. Estamos de volta e hoje estamos a falar sobre a nossa saúde digestiva. Doutora Regina, gostava de saber que complicações podem surgir na nossa saúde se nós não darmos a devida atenção a estas doenças do sistema digestivo. Bem, dependendo do grau de gravidade da sintomatologia, os pacientes podem desenvolver complicações, não é? Eu referi aqui que um dos exames que fazemos de rotina para pacientes que vêm com epigastralgia é a pesquisa da bactéria Helicobacter pylori. Esta bactéria é um fator de risco para desenvolver gastrites e, a posterior, também um fator de risco para tumores ao nível do estômago. Então, pacientes que tenham sintomatologia, epigastralgia, infartamento pós-prandial, síndrome dispéptico no geral, o ideal seria fazer pelo menos a pesquisa da bactéria para poder fazer o tratamento erradicador. Então, sendo um fator de risco para desenvolver gastrites, úlceras e tumores, os pacientes a posterior podem desenvolver sangramento digestivo, que pode se manifestar por hematemeses ou melenas, não é? Seria o sangramento ou pela boca ou pelas fezes. E, como eu referi, pode desenvolver tumor, não é? Mas para ter tumor é um processo muito crônico e não é só por não tratar a bactéria que terá tumor.
tem que perceber isso. É porque existem outros fatores de risco para desenvolver e existem pacientes também que têm a pesquisa positiva, fazem o tratamento erradicador e nem por isso desenvolvem. Ou também acreditamos que existam muitos pacientes que não fazem tratamento e nem por isso desenvolvem o tumor. Com isso, existem outros fatores de risco, como história familiar positiva para tumores, não é? Muitos outros fatores associados. Então, basicamente, todos os pacientes devem sim fazer uma consulta médica, principalmente se tiver uma sintomatologia crônica, para ter um estudo, um acompanhamento, não é? Que é para evitar futuras complicações como essas que referi. Muito bem. Doutora, qual é a importância de termos uma boa digestão, de o nosso organismo absorver como deve ser todos os nutrientes e fazer com que o nosso corpo funcione da melhor forma possível? A importância de ter uma boa digestão é que também vai melhorar o nosso dia a dia. A nossa atividade diária, tanto em casa como no trabalho, vai ser melhor. Imaginando um paciente que tenha infartamento, saciedade precoce ou infartamento pós-prandial. Infartamento pós-prandial, estamos a falar de paciente que fica com aquela sensação de empanturramento o dia todo. Este paciente vai ser um paciente estressado, que pode estar mal disposto tanto em casa como no trabalho. Enquanto que se o paciente tem uma boa digestão, não é? O paciente vai ser mais ativo, vai ter um rendimento diário aceitável, tanto em casa como no trabalho. Muito bem. E em jeito de últimas considerações, o que é que a doutora tem a dizer, que conselhos dá para todos os moçambicanos que neste momento estão a assistir o programa Saúde e Vida? Este mês, esta semana, celebra-se o Dia Mundial da Digestão. O que é que a doutora deixa para os nossos telespectadores? Então, conselho, mudança no estilo de vida. Mudança no estilo de vida é a base para termos uma boa digestão, para sermos saudáveis, alimentação regrada, com horários. Se não é possível, como referi, marmitas nos ajudam, estão aí para isso, não é? Alimentação para paciente com sintomatologia, principalmente dor epigástrica, síndrome dispéptico ou gastrite, de 3 ou de 4 em 4 horas ao dia. Consulta médica, se necessário, paciente que se apresenta com dor que não passa, paciente que tem náuseas frequentes, que não esteja grávida se for mulher, pacientes que têm infartamento pós-prandial ou saciedade precoce. Qualquer sintoma ou sinal do trato digestivo não deve ser menosprezado até que tenha comprovação médica de que não seja nada grave. Muito bem, muito obrigada, doutora, por estes conselhos, por estas recomendações, e nós esperamos contar com a sua participação nas próximas edições do nosso programa. Muito obrigada. Bom, vamos a seguir esclarecer alguns mitos e verdades sobre a nossa alimentação e ter também algumas recomendações sobre cuidados nutricionais que nós devemos ter para uma boa digestão. Cada alimento contém um nutriente que é essencial para o nosso organismo, né? Daí que, se nós cortamos um alimento inconscientemente, podemos também estar a cortar um nutriente que é importante para o nosso organismo, não é? Então, o mais adequado, em vez de cortar, seria reduzir o consumo daquele alimento. Certamente que uns alimentos têm a maior facilidade em causar certo problema em relação a outro, por exemplo, é o caso das gorduras, dos produtos com cafeínas, dos fritos, dos assados. Esses são os alimentos que estão mais associados aos problemas gastrointestinais, aos problemas digestivos, em detrimento das frutas. Mas também, por outro lado, dependendo da doença em questão, pode ser adequado consumir uma fruta ou não. Okay? Dando um exemplo concreto, vou falar da gastrite, por exemplo. Sabe-se que é um estado em que a pessoa encontra-se com a camada que reveste o estômago, toda ela danificada, parcialmente ou não, em que existem lá algumas feridas, não é? E quanto mais ácido for o estômago, mais dores a pessoa vai sentir. Daí que, ao nós ingerirmos frutas como laranja, limão, por exemplo, tangerina, nós vamos aumentar a acidez do estômago, fazendo com que a pessoa
tenha mais dores. Daí que nós devemos preferir frutas mais alcalinas, como a banana, por exemplo, em casos de pessoas com gastrite, não é? Pessoas que estão sempre a, de certa forma, enganar o estômago, na medida em que estão sempre a mascar pastilhas, ficam durante muito período sem ingerir alimentos. Isso faz com que o estômago se prepare para receber algum alimento, principalmente quando mascamos a pastilha. E durante esta preparação, o estômago produz o que chamamos de suco gástrico, que é uma substância muito ácida e que quando não recebe o alimento, ele começa a corroer já a camada que reveste o estômago, criando essas feridas. Daí a pessoa já acaba desenvolvendo uma gastrite. Nós temos já 4 principais grupos de alimentos, que são os alimentos energéticos, são aqueles que nos fornecem energia, que é para nós termos já a capacidade de desenvolver as nossas atividades do dia, do cotidiano. E estou a falar dos cereais, algumas dos cereais, dos tubérculos, algumas raízes, como é o caso do arroz, da mapira, a mandioca, a batata. Então, este é um grupo de alimentos que nos dá energia. E se nós consumimos logo de manhã, nós teremos já aquela capacidade energética de exercer as nossas funções diárias. Mas também não só devemos incluir os alimentos que são protetores, que nos protegem, que nos dão as vitaminas e os minerais, que é para nós termos também as nossas defesas em dia, não é? São os que fortalecem a nossa imunidade, não é? Por outro lado, temos os alimentos proteicos, não é? Que são os que construtores, quis dizer, os alimentos construtores, que são os que nos ajudam a ter esta musculação, que nos ajudam a crescer, que nos ajudam a desenvolver, que são os alimentos que são as proteínas, seja de origem animal ou vegetal. Falo das carnes, do ovo, do leite, do feijão, da castanha, não é? É um conjunto de alimentos que fazem com que a gente cresça saudável. Nós sempre temos de reparar para aquilo que é a roda dos alimentos e tentar consumir diariamente pelo menos um alimento dentro de cada um destes 4 grupos, não é? E que a exclusão de um grupo de alimentos não faz com que a nossa dieta seja mais ou menos saudável em relação a outra. É importante que numa dieta sejam inclusas todos estes alimentos dos 4 grupos de alimentos. São instantes finais desta edição do programa Saúde e Vida. Quero agradecer a você, querido amigo telespectador, pela sua atenção e pelo carinho da sua audiência e também por nos permitir entrar em sua casa. Já sabe que pode manter contato conosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Tchau, tchau. Cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde.